Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes e os que estão em diferentes nações. E uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a toda a igreja lá em Valência, Venezuela. E também no lugar onde ele se encontra nesta ocasião. E uma saudação muito especial para Jariane. Que Deus te abençoe, te guarde e te recuperes muito em breve. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, leremos em Isaías capítulo 65, do versículo 17 ao 25. Porque aqui eu criaré novos cielos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu trago para Jerusalém alegria, e para seu povo gozo, e me alegrarei com Jerusalém, e exultarei com o meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque a criança morrerá de 100 anos, e o pecador de 100 anos será maldito. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para maldição, porque são linhagem dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O tema para esta ocasião é o tempo para o estabelecimento do reino do Messias na terra. Que Deus nos abra as Escrituras, o entendimento para compreender. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. Esta passagem bíblica que lemos é uma passagem messiânica que nos fala do reino do Messias, que há de ser estabelecido na terra.
do qual os discípulos de Jesus Cristo, já ressuscitado no dia em que subiria ao céu, lhe perguntam: restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Ele disse: não corresponde a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu em seu próprio poder. Livro dos Atos, capítulo 1. A única esperança que há para Israel e para a humanidade é a restauração do reino do Messias, do reino de Davi. A única esperança é, então, o estabelecimento do reino do Messias na terra. Não há outra esperança para a família humana. Não há outra esperança para Israel. A única esperança, onde está a promessa para ser cumprida, da paz para Israel e para toda a humanidade, é no reino do Messias, descendente do rei Davi. Ou seja, o estabelecimento do reino de Deus na terra pelo filho de Davi. É um Davi, um membro da família de Davi. Portanto, essa é a única esperança que há para o povo de Deus. A dinastia de Davi vai ser restaurada. E isso trará o reino de Deus à terra novamente. Quando Davi recebeu o reino da parte de Deus, estava recebendo o reino de Deus, terreno, que Deus estaria governando por meio de Davi. O reino de Deus no céu, lá Deus está em seu trono. Lá está à destra de Deus o Senhor Jesus Cristo, o qual disse que se assentaria à destra de Deus. Isso não quer dizer em outro lado, senão no mesmo trono. E Deus dentro dele, governando, reinando sobre toda a criação. Foi por isso que Jesus, em São Mateus 28, versículo 16 ao 20, quando já estava ressuscitado, disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. É que quem está sentado à destra é o que recebe o poder, recebe a posição de rei, e sendo assim, através desse rei, Deus administra todo o seu reino universal. Toda a criação está sendo administrada por Deus através de Cristo, o qual está sentado no trono de Deus. E agora, Deus tem um trono terreno, o qual é chamado o trono de Davi, e tem um reino terreno, o qual é chamado o reino de Deus na terra, ou reino de Davi, del cual nos habla
do qual nos fala su palabra, em sua palavra, cuando Salomón quando Salomão sentou-se en el trono de David, no trono de Davi. veamos lo que a continuación fue dicho. Vejamos o que foi dito na continuação. Es importante conocer É importante conhecer o que é o trono de Deus celestial y lo que es el trono de Dios e o que é o trono de Deus terreno. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primeiro de Crônicas, capítulo 29, do versículo 22 em diante, diz da seguinte maneira: quando Salomão se assentou no trono de Davi. Capítulo 29 de 1 de Crônicas, capítulo 29 de 1 de Crônicas, do versículo 22 em diante diz: E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e por segunda vez deram a investidura do reino a Salomão, filho de Davi, e ante o Senhor o ungiram por príncipe, e a Zadok por sacerdote. E Salomão se assentou como rei no trono do Senhor, em lugar de Davi seu pai, e foi prosperado, e todo Israel o obedeceu. Em que trono se sentou? Diz: e Salomão se assentou como rei no trono do Senhor, no lugar de Davi, seu pai. É que o trono terreno de Deus é o trono de Davi. E o reino terreno de Deus é o reino de Davi. É por isso que tanto o reino de Deus na terra, como toda a sua administração, correspondem a Israel. E sendo assim, correspondem ao reino de Davi. E seu trono governará o mundo. Todas as nações unir-se-ão a esse reino. E de Jerusalém sairá a paz,
para todo Israel e para todas as nações, como um rio. Esse será o reino do Messias prometido para vir e ser estabelecido na terra e trazer a paz da família humana. Não há outra promessa de uma paz permanente fora do reino do Messias Príncipe, que está prometido para ser estabelecido no último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui. Esse 7º milênio já começou e, consequentemente, de um momento a outro, será estabelecido o reino de Deus na terra, que trará a paz e felicidade para a família humana. Esse reino é o que corresponde à festa das cabanas ou tabernáculos de Levítico, capítulo 23. É o reino que vem depois da festa da expiação e depois da festa das trombetas. Portanto, as trombetas prepararão ao povo para a festa da expiação. E em seguida, a festa da expiação preparará o povo hebreu para a entrada à festa das cabanas, dos tabernáculos, que é o reino do Messias Príncipe, para ser estabelecido na terra, com capital em Jerusalém, e o Distrito Federal, todo Israel, ao qual se unirão muitas nações, e sendo assim será um reino mundial. Essa é a única esperança para a família humana. É a única esperança de paz permanente, de justiça e de felicidade. Não há outra esperança para a família humana. E o tempo para o estabelecimento do reino do Messias na terra é o 7º milênio, de Adão até aqui. E a dispensação correspondente é a dispensação do reino, a 7ª dispensação, de Adão até aqui. Portanto, já transcorreram 6 dispensações. Estamos vivendo ao final da 6ª dispensação, a dispensação da graça. A dispensação que cobre a época ou etapa do Evangelho, do cristianismo. E já está se entrelaçando a dispensação do reino como a dispensação da graça. Portanto, de um momento a outro, se fechará a porta da dispensação da graça. E os crentes que morreram, crentes em Cristo, pertencentes à dispensação da graça, e sendo assim pertencentes à Igreja do Senhor Jesus Cristo, serão ressuscitados em corpos glorificados, corpos eternos. E os que estejam vivos, crentes em Cristo, serão transformados e levados com Cristo, todos, à ceia das bodas do Cordeiro, em corpos jovens, representando de 18 a 21 anos de idade, corpos glorificados, igual ao corpo glorificado
que têm Jesus Cristo, nosso Salvador, corpos imortais e jovens para toda a eternidade. Essas são as coisinhas que faltam para se estabelecer o reino de Deus na terra. Tem que ser ressuscitado cada crente em Cristo que morreu, nascido de novo. E os que estejam vivos têm que ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que está ficando pouco tempo para os crentes em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para se prepararem para a transformação e para receberem aos mortos em Cristo que ressuscitarão em corpos glorificados. É um tempo de preparação, é um tempo de nos aproximarmos cada dia mais de Deus, para estarmos preparados para a nossa transformação. E é um tempo de preparação também para os judeus, para a vinda do reino de Deus à terra. E receberem a Elias e a Moisés, as duas oliveiras, e depois o Messias judeu, porque haverá um profeta, Elias e Moisés, fazendo o trabalho de introdução, ou seja, precursando a vinda do reino e seu rei para o povo judeu. Portanto, assim que Deus lhes abrirá os olhos neste tempo final, despertarão espiritualmente, terão uma ressurreição espiritual, um despertamento espiritual. Sendo assim, oramos por Israel, para que em breve Deus os desperte à realidade de que estamos no tempo para o estabelecimento do reino do Messias na terra. É um tempo muito importante, onde Israel está esperando a vinda do Messias, o filho de Davi. E é o tempo apropriado para o cumprimento desta promessa para Israel. Não estarão esperando uma criança, tem que estar esperando uma pessoa maior. Portanto, já podemos ver que está começando um despertamento espiritual, tanto no judaísmo como no cristianismo, por causa de que estamos no tempo para o estabelecimento do reino do Messias na terra. Portanto, a porta de um momento a outro se fechará, a porta da misericórdia. E sendo assim, toda pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos, para que Cristo lhe receba em seu reino. Porque depois que se fechar a porta da misericórdia, já não haverá oportunidade de salvação. A parábola diz que depois vieram as virgens insensatas, batendo a porta. São Mateus capítulo 25. Mas a porta já estava fechada e foram lançadas nas trevas exteriores, que é a grande tribulação. E ninguém quer ir à grande tribulação.
São 3 anos e meio de juízos divinos que estarão caindo sobre a terra. Portanto, se você não recebeu a Cristo ainda como Salvador, ou havia recebido e se apartou do Senhor, pode recebê-lo nestes momentos e estaremos orando por você. Vocês que estão presentes e os que estão em outras nações também podem recebê-lo como Salvador, se ainda não o receberam, para o qual podem passar à frente onde se encontram e estaremos orando por você dentro de alguns minutos. Podem passar à frente para receber a Cristo como Salvador. E ainda as crianças de 10 anos em diante podem passar à frente também para receber a Cristo como único e suficiente Salvador. É preciso garantir o futuro eterno. E a única forma de assegurarmos é recebendo a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele é a vida eterna. Ele é o que tem o poder para nos dar vida eterna. E assim ter o nosso futuro eterno seguro no reino de Cristo. Não há outra esperança para o futuro, senão a vida eterna com Cristo, nosso Salvador. Vamos nos colocar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, e seja feita a tua vontade, como no céu também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos sempre, e perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, olha estas pessoas que vieram a Teus pés para receberem a Cristo como Salvador. Rogo-te que as recebas em Teu reino. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te rogo. Que agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome, como único nome debaixo do céu, em que podemos ser salvos. Senhor, reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador. Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Reconheço que somente o Teu sangue me limpa de todo pecado. Reconheço que em Teu nome é que há salvação. Rogo-te que me perdoes e com o Teu sangue me limpes de todo o pecado e me batizes com o Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água, em Teu nome, e produzas em mim o novo nascimento. Quero nascer de novo, quero nascer em Teu reino. Salva-me, Senhor. Faz uma realidade a Tua promessa de produzir em mim o novo nascimento. Em Tuas mãos me encomendo. Te recebo como meu único e suficiente Salvador. E te rogo tudo em Teu nome, no Teu nome glorioso, Senhor Jesus Cristo. Eu te rogo todas estas coisas, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém.
Los que han recibido a Cristo como Salvador E agora, os que receberam a Cristo como Salvador nesses momentos, perguntarão: ¿cuándo me pueden bautizar? quando podem me Porque Cristo batizar? dijo, "Id por todo el mundo, Porque Cristo disse: ide por todo o evangelio mundo a toda e pregai o Evangelho a toda el que creyere y fuere criatura. bautizado, Quem crer e for batizado será mas el que salvo, no creyere será mas quem não crer tan será sencillo condenado. como ese. Cree Tão y es simples salvo, assim. Crê e é salvo, cree bautizado y es salvo, crê, é batizado e é salvo, y es condenado. ou não crê e é Solamente condenado. dos cosas. La persona escoge, Somente duas coisas. A pessoa escolhe uma delas. escoge ser condenado y no vivirá eternamente. Escolhe ser condenada e não viverá eternamente. Escolhe ser salva através de Cristo e viverá Su reino. eternamente em seu reino. Por lo tanto, Portanto, bien pueden recibir a Cristo, bem podem receber a Cristo ser bautizados en agua, e também ser batizados em água, no del nome Señor Jesucristo en estos momentos. do Senhor Jesus Cristo nestes momentos, Para lo cual, para o ahora qual dejo a cada ministro en cada país, agora deixo a cada ministro em cada y al país, reverendo José Benjamín, e aqui ao reverendo José Benjamim Pérez, para na que les continuação, expliquen cómo hacer para que lhes expliquem como fazer e quando fazer bautismo en agua en el nombre. o batismo em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje mesmo Bautizados, podem ser batizados. siempre han preguntado cuándo me pueden bautizar. Sempre perguntaram quando podem Eso me es lo más batizar, importante. porque isso é o mais importante e é a decisão mais importante que o homem faz, ou a mulher em sua vida, porque isso tem a ver com a vida eterna no reino de Deus. Não tem outra decisão tão importante na vida como a de receber a Cristo como Salvador, para obter a vida eterna. Portanto, bem podem ser batizados e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produz em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Deus, nosso Salvador. E nos veremos nestes dias novamente, na próxima sexta-feira, dia 17, e no próximo domingo, dia 19. Deixo com vocês ao ministro em cada país, em cada congregação, e aqui deixo ao reverendo José Benjamim Pérez, na continuação, para que lhes mostrem em cada país como fazer para serem batizados em água, no nome do Senhor Jesus Cristo, como faziam os apóstolos em seu tempo, por volta de 2000 anos atrás, que assim que criam, batizavam as pessoas que criam. Assim se faz, assim está escrito, e é assim, e assim é correto fazer, biblicamente. Bom, que Deus lhes abençoe e até a próxima sexta-feira e domingo, se Deus quiser, onde estarei novamente com vocês.